celebramos a memória de Santa Paulina. E o Evangelho é Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Esse capítulo é um grande discurso missionário no Evangelho de Mateus, que é constituído de outros 4 discursos. Nesse discurso, os discípulos são enviados em missão. E os versículos 16 a 23, que nos dedicamos no Evangelho de hoje, Jesus fala dos discípulos na missão como ovelhas entre lobos, para dizer que a missão, o anúncio do Evangelho, sair de si para continuar a mensagem do anúncio do Reino de Deus, é estar frente a diferentes desafios, a diferentes situações, como ovelha entre lobos. E diante disso, o discípulo deve ter 2 posturas: a de prudência, como a serpente, a de simplicidade, como as pombas. É o que diz Jesus. E Jesus adverte: cuidado. Esse cuidado, essa atenção, se deve às perseguições que os cristãos sofreriam. Na formação do texto do Evangelho, a comunidade experimentava essas perseguições. Muitos dos irmãos e irmãs, cristãos e cristãs, eram perseguidos, levados a tribunais, eram entregues pelos próprios familiares, tal como lemos na descrição do texto. E Mateus, no Evangelho, coloca esses momentos de perseguição como uma ocasião oportuna para testemunhar o Evangelho. Ou seja, uma ocasião do anúncio de Jesus, uma ocasião de demonstrar o valor da fé, o sentido que aquela experiência com Cristo faz para a própria vida. As pessoas daquele tempo e ainda de hoje e de muitos momentos na história pagaram com a própria vida o preço de acreditar em Jesus Cristo, mostrando o quanto vale a pena a fé em Jesus, o quanto viver é Cristo e morrer é lucro, como dizia São Paulo. E essa ocasião de testemunho, o cristão, a cristã, não falaria por si mesmo, mas o próprio Espírito de Deus inspiraria. O Espírito de Deus é quem falará por meio da pessoa perseguida, por meio do cristão, por meio da cristã, por meio do discípulo, da discípula. Esse Espírito de Deus que conduz ao testemunho levará, em meio às perseguições, levará a maneira de falar, a maneira de anunciar Jesus, a maneira de encarar aquela realidade, a maneira de não desanimar frente aos desafios. E na sequência do texto do Evangelho, Mateus diz que essas perseguições começariam no próprio lar, na própria casa, entre os familiares, que os discípulos seriam odiados. Tudo isso causa um certo espanto, mas acontecia e ainda acontece em algumas partes do mundo onde a fé cristã não é óbvia, não é tão comum como na nossa realidade brasileira. E no final do Evangelho, a mensagem da perseverança. Em meio às perseguições, importa perseverar
até o fim. É a essa perseverança que o Evangelho de hoje nos convida. Hoje vivemos outros desafios, outras perseguições, temos outras adversidades. Como temos reagido às adversidades que nos vêm? Como estamos animados na fé frente às dificuldades? Perseveremos, mantenhamos firme nossa fé em Cristo.